Ajeitar aqui, bom dia. Bom dia para quem está ao vivo com este friozinho e quem estiver assistindo num outro horário já não pode, talvez não seja bom dia. Oi Mari, bom dia, acordou cedo. Com esse friozinho, né? Tem que ver para onde você tá falando que tá frio, né? Verdade, Tem, verdade. Tem tem a um galera povo lá lá da do região norte. norte que lá, né? Esse tempo aqui ia estar congelando lá, né? Normalmente lá já tá calor. E bastante gente me falou que vai assistir depois, então eu tô falando bom dia agora e falando que o horário que você tá assistindo tá ótimo, porque eu recebi bastante mensagem de que tipo assim, ó, eu vou assistir depois. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá assistindo. É, até para o pessoal ir entrando aí. Esse é um projeto que eu e a Mônica a gente já tinha um tempo atrás, que... Grace, um beijo Grace, lá do Rio de Janeiro. Bom dia! É um projeto que eu e a Mônica a gente já tinha feito, a princípio era presencial, né, da gente fazer, eu trazer algumas histórias, algumas metáforas, e aí a Mônica traz essa visão da psicanálise dela, para a gente fazer uma reflexão sobre essas histórias, essas metáforas que a gente tem aí, que a gente utiliza tanto, escuta tanto, mas que é legal para a gente pensar um pouquinho e trazer algo aí para as pessoas nessa época aqui de pandemia, de isolamento social, né, das pessoas pensarem um pouquinho sobre a sua vida e poder ajudar um pouquinho essas pessoas. Então, né, a nossa ideia é a gente tá todo sábado, né, às 9h30 da manhã, fazendo essas histórias, reflexões e café, Café. né? Você tá Cada aí com a um. sua xícara, Essa hora vai né? estar tomando cafezinho. Aqui em Campinas, aqui em Souza tá frio, né? Então por isso a gente vai tomar nosso cafezinho aqui, né? A Gi entrou aqui também. Gi, um beijo para você. Espero que daqui a pouco possa voltar para a piscina para poder treinar novamente. E vamos começar? Pode Começa começar. com a sua história. Ele quase não gosta de contar histórias, né, minha gente? Essa história que eu vou contar hoje é uma história conhecida com uma versão. A minha versão vai ser um pouquinho diferente aí. E essa versão eu fiz quando eu estava fazendo uma formação em coaching no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching. E aí tinha um trabalho a ser feito, né, um dos exercícios a serem feitos lá, e eu escrevi essa história, né, para aquele trabalho que era o processo de identidade. Então eu resolvi, fiz essa história, e aí essa semana até uma amiga minha que fez o curso de coach comigo, a Ana Vivone, né, mandou mensagem: nossa, sempre lembro da história do Chapeuzinho Vermelho. Aí eu falei: vou contar nesse final de semana, nesse sábado, vou fazer a história do Chapeuzinho Vermelho. Só dando um bom dia aí para Vânia também, para Lisiane, para Gabi, Gabi, Felipe. Felipe. Felipe vai ficar craque. Vai, Vai né? ficar craque de Todas. todas as nossas teorias. É isso mesmo, viu, Felipe? Então vamos lá. Você já conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, mas talvez não desse jeito que eu vou contar hoje. Então era uma vez uma menina, né, chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia a sua mãe disse para ela que ela tinha que seguir o caminho dela para ir até a casa da avó dela. Né? O nome da avó dela, inclusive, era Vida. E ela tinha que seguir esse caminho. Na preparação para o Chapeuzinho Vermelho sair de casa e seguir esse caminho, a mãe fez vários doces para ela. Fez vários doces ali, preparou vários doces e deu uma cesta cheia de doces para Chapeuzinho Vermelho. Mas Chapeuzinho falou assim: mas mamãe, eu não gosto de todos esses doces. Não sei, não são os doces que eu quero para mim. E a mãe dela falou assim: olha, eu também não gostava desses doces, mas a sua avó, Vida, me trouxe esses doces e falou que eu tinha que comer esses doces aqui. Então por isso eu fiz e hoje eu acostumei a comer esses doces. Então você também tem que seguir, tem que comer com esses doces aqui dentro da sua viagem. E aí Chapeuzinho Vermelho saiu
né, pelo seu caminho, né, cantando aquela musiquinha pela estrada fora, e foi, né, seguindo o caminho, né, com a cesta de doces que a mãe dela deu para ela. Ah, e uma coisa, e a mãe dela falou assim, olha, você não precisa se preocupar, né, se você sentir saudade de mim ou do seu pai, eu vou deixar aqui como se fosse um livrinho, né, mas que abria, tinha uma foto da mãe de um lado e a foto do pai do outro. Quando você sentir saudade, abra, olhe para nós dois, para as nossas fotos, e você vai se sentir bem. Com isso, o Chapeuzinho Vermelho continuou o seu caminho. Chegou no momento, né, tinham 3 trilhas, 3 caminhos. Né? Ela tinha que escolher um caminho por onde seguir. E ela parou ali e não sabia para que caminho seguir. Ficou em dúvida, inclusive até olhou para a foto, né, do pai e da mãe, procurando uma resposta, mas aí apareceu o lobo. Sabe o lobo? Aquele lobo. Não necessariamente é um lobo mau, né? Era um lobo, né, que metade era branco e a outra metade negro. Então um lobo preto e branco ali, e ele, aonde você quer ir? Chapeuzinho Vermelho, olha, estou continuando para ir até a casa da minha vovó Vida. Mas tem 3 caminhos, qual caminho eu sigo? E aí o lobo veio e falou, olha, esse primeiro caminho, chamado caminho da adoção. Nesse caminho, você só vai poder comer os doces que a sua mãe te deu. O caminho todo você vai usar apenas os doces, vai poder se alimentar apenas dos doces que a sua mãe te deu. Esse segundo caminho aqui é chamado caminho da rebelião. Nesse caminho, você vai encontrar várias árvores frutíferas no caminho. Você não precisa comer os doces da sua avó, da sua mãe, mas você tem que levar eles. Mas você não precisa comer eles. Você pode comer todas as frutas que tem aí dentro desse caminho. E esse terceiro caminho é o caminho da transcendência, onde nesse caminho você também vai encontrar várias árvores frutíferas. Mas no meio desse caminho tem várias cabanas que você pode pegar frutas, pode pegar os doces que a sua mãe te deu. Tem utensílios nessas cabanas que você pode fazer fazer um outro doce do jeito que você quiser, para você se alimentar durante o caminho. Chapeuzinho Vermelho pensou qual caminho iria seguir, e aí ela abriu aquele caderninho com as fotos, olhou mais uma vez, fechou o caderno, ficou pensando, e no momento que ela abriu de novo, já não tinham mais 2 fotos, do pai e da mãe. Tinha apenas a foto dela mesma. E assim, Chapeuzinho Vermelho escolheu seu caminho e seguiu até a casa da sua avó, Vida. Enfim. Adoro essa história. Adoro essa história. Tem tanta coisa para falar da história do Chapeuzinho Vermelho. E aí? Ó, e lembrando que escreve aí o que vocês pegaram de primeiro. Oi, Beth. Beth lá do Rio de Janeiro também. Saudade da Beth, meu Deus. Escreve aí quem tiver aí com a gente. Tem um pessoal que pegou na metade. Lembrando que o Maurício conta de novo no final. Para quem tá entrando agora no meio. Quando ficar gravado, qualquer coisa volta lá. Mas, uau, ai gente, essa e só lembrando, a gente tá no Instagram meu e da Mônica, tá? Então tá nos dois aqui, pra gente não ficar um no quarto, outro aqui, então a gente fez nos dois aqui. Os 2 celulares aqui é uma beleza, até arrumar tudo. E aí, o que vocês entenderam desta história do Chapeuzinho Vermelho? Onde ela tem 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho, lembrando também, a metáfora normalmente é o que vem primeiro para você. Né? A gente faz essas reflexões aqui dentro da parte da psicanálise, mas a primeira ideia que vem para você é a mais importante, né? Essa história ela tem alguns aspectos que ficam até um pouco claros de entender, mas vamos lá, né? É por isso que estamos aqui. Normalmente na nossa vida a gente acostuma, a gente vai no automático para agir ou de uma maneira ou de outra, que é o primeiro caminho que o Maurício falou, que é como a mãe fazia os doces e ela só podia comer os doces da mãe. Então, o que significa isso? Que a gente reproduz os comportamentos que a gente aprende em casa, que a gente traz com a gente, né? É muito automático a gente simplesmente
fazer o que a gente aprendeu do jeito que a gente aprendeu. Tem uma historinha que eu falo muito no consultório, que a mãe estava cozinhando frango e tirou as 2 coxas do frango, pôs do lado e pôs no forno. Aí a menininha virou pra mãe e falou assim: mãe, por que você tirou a coxa? Ela falou: sabe, porque sua avó tirava? Aí foi lá perguntar pra vó: ô vó, por que você tira a coxa do frango pra pôr no forno? Ah, porque a minha mãe fazia. E aí a mãe dela ainda estava viva, foram lá perguntar, né? Pra Bisa, né? Pra Bisa. Por que você tira a coxinha, tira a coxa pra pôr o frango no forno? Ah, porque o forno era pequeno, não cabia. Então assim, às vezes você simplesmente faz algo e não sabe nem por que é que tá fazendo. Quem nunca tirou o veneno do pepino, né? Ali, de cortar a pontinha e fazer assim no... Mas tem veneno. Tem. Claro que tem. Tem. Olha, eu aprendi assim. Então, A Letícia tá até rindo. Aliás, ele é indigesto porque tem veneno, porque não tiraram o veneno. Então, né? tem que tirar mesmo. É verdade. E aí é justamente isso. É uma repetição que a gente não sabe nem porquê. E às vezes, olha lá, a Karina, ainda mais que é da mesma família, Karina. Só que às vezes esse comportamento não nos serve tanto para algumas coisas. Às vezes esse comportamento faz com que a gente tenha um resultado que a gente talvez não queira nesse momento. Não tá ajustando. Vamos supor nesse exemplo que eu dei do frango. O forno é enorme e eu tô lá cortando, tirando a coxinha e não teria nem por que fazer isso, né? Então esse é o primeiro caminho que a Chapeuzinho poderia seguir e que às vezes a gente segue mesmo. O outro caminho é o caminho da rebelião. Da rebelião. Aí é quando eu nego, é quando eu realmente não gosto do que eu vi em relação aos comportamentos e que eu recebi dos nossos pais, né? Então é muito simples o exemplo que eu posso dar, que é, por exemplo, quando você tem um alcoólatra em casa. Esse também fica muito claro, esses 2 caminhos aí do seguir e da rebelião. Ou eu vou ser um alcoólatra também, ou eu não vou nem querer saber de bebida, minha bebida vai passar longe. Porque para mim era muito claro que o resultado daquilo não me serve, não é o que eu quero de jeito nenhum. Às vezes também a gente faz isso justamente só para contrariar. Só para contrariar. Isso também acontece. Eu não quero, eu vou contra isso porque eu não tô gostando do que eu tô vendo. E esse é o da rebelião realmente. Então por isso que na história a Chapeuzinho não podia comer os doces de jeito nenhum. Ela ia fazer outras coisas, né? E o terceiro caminho, que é o da transcendência, que aí o Felipe colocou que ela seguiu o terceiro caminho. Na verdade, o Maurício não deu, o Maurício não falou para qual lado ela vai, porque ela pode realmente escolher cada um desses. A gente faz muito isso, né? A reflexão fica para que você encontre a sua essência, para que você olhe para toda a sua história, honre e agradeça ao seu passado, para que você forme a sua pessoa. Por isso que quando ela abre o caderninho no final, já não tem mais a figura do pai e da mãe, e sim a junção desses dois mais as suas características internas, né? Que aí você vai se transformar, aí você vai transcender uma identidade própria, né? E parece óbvio, né? Que aí o Felipe já colocou lá, não, ela seguiu a transcendência. Sim, agora é um belo caminho para que a gente consiga chegar a fazer isso. Porque quando a gente coloca assim, honra e agradeça o seu passado, para que você pegue tudo o que tem de melhor e aprenda com as dificuldades em tudo que você passou até agora, teoricamente parece fácil, né? Tipo, estamos todos fazendo assim, ó, estou fazendo isso também. Não, é uma grande reflexão. E isso, né, não só na nossa vida pessoal, mas na vida profissional também, a gente tem que olhar que às vezes não só dentro da relação com os pais,
mas às vezes de crenças que a gente tem, que a gente vem fazendo, assim, sempre foi assim. Né? É o Chicó do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Então, por qual motivo eu faço isso? Não sei, sempre fizemos assim. A gente vem da área da educação física, a gente vê muita gente, por exemplo, nas aulas dentro das escolas, que a aula sempre foi assim, então por que eu vou fazer diferente? Ou por que eu vou mudar alguma coisa? Né? Mas faz tanto tempo que eu faço isso, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou pensar diferente? Né? Sempre foi assim. Então é importante a gente olhar, né, que a gente pode pegar toda essa história que a gente tem, né, todos esses recursos que a gente tem, e a gente pode criar outros, né, sem negar aquilo que a gente tem. Né. O Luciano até colocou aqui, né, no meu aqui, né, síndrome da Gabriela, né, eu nasci assim, eu vou morrer assim e vai ser sempre assim. Então como é que a gente, né, transforma isso? Como é que a gente olha para dentro da gente e coloca a nossa própria identidade? Sabe qual é o primeiro passo? Qual? Tomar consciência. Fácil? Fácil. Tomar consciência de por qual motivo eu faço o que eu faço. Né? Que é como eu falei lá no primeiro caminho da Chapeuzinho, era o automático, né? E aí eu vou juntando com o tomar consciência, eu costumo brincar, falar bastante no consultório que quando a gente nasce, a gente recebe um pacotinho. Lá no nosso inconsciente, na nossa essência, eu falo que a gente recebe, esse é o seu pacotinho. O seu pacotinho é muito lógico, eu venho do meu pai e da minha mãe, sim, mas aquilo que eu sou e não tem jeito. Isso a gente fala assim, isso é da pessoa, isso é dela, né? Então é só você olhar as crianças, 2 irmãos, né? E gêmeos até, inclusive, Karina tá aí na live e pode falar muito bem, ela, Camilena, né? Gêmeas e os comportamentos completamente diferentes. Por 2 motivos. 3, talvez. Justamente porque eu trago o que é do meu pai e da minha mãe, tudo bem. Então essa parte todo mundo traz um pouco. O segundo é o pacotinho, que é esse que eu tô falando aqui agora. Você vai ter o seu. Cada ser humano da face da Terra tem o seu pacotinho, né? E o terceiro é como eu interpreto tudo o que acontece na minha vida, né? Então às vezes a gente pode ter aí gêmeos, a gente pode ter aí, olha lá, Karina com Milena totalmente diferente. Às vezes o mesmo acontecimento vai fazer com que uma pessoa interprete esse acontecimento de uma maneira e a outra interprete que eu quero dizer é o registro que ela tem disso. Mas elas não receberam o mesmo pacote, mesmo sendo gêmeas? Então, não. O pacote tem a parte do pai e da mãe, mais o que é delas. O que é delas. Mas, e aí, se é delas, elas podem fazer o que quiser com isso? Sim, mas para isso tem que tomar consciência. Tá. Tem que entender o que é meu e o que é adquirido, é o que é o registro, né? O que eu registrei em relação a um fato. Que é o que o Antônio Damasio, né, que é um neurologista português, ele fala que quando você toma consciência desse registro, quando você toma consciência disso, você se torna proprietário dele. Né? E aí quando você se torna proprietário, você faz aquilo que você quiser. Né? Você pode continuar com aquilo, você pode mudar aquilo, você pode transformar. E não é tão simples assim, tomei consciência, beleza, estralei o dedo e mudei ali. É importante que você tenha todo esse trabalho de transcendência mesmo, de olhar para aquilo e entender, quero ficar com aquilo ou eu quero mudar, ou eu quero fazer de uma maneira diferente. Não tem como não ler o comentário da Karina, né? A Karina escreveu, eu sou a mais legal. Das gêmeas é a mais legal. Fazer igual o Maurício com o irmão dele, né? Um é o mais inteligente e você é o mais bonito. Eu sou mais bonito, Tá. O Vinícius não tá aí hoje para falar alguma coisa. Então, e aí, vamos voltar para os nossos registros, que eu acho que é uma das coisas importantes para a gente entender. Né? O que eu quero dizer como cada um registra isso? Eu costumo dar um exemplo, vamos supor, tem 2 pessoas que sofreram um acidente de carro, né? Colocando 2 pessoas aleatórias, que nem se conheciam.
sofrendo um acidente de carro. No que ela sofreu no acidente de carro, perderam a perna, né? Vamos colocar duas pessoas, mas só para vocês entenderem o que eu tô falando. Uma delas vai passar o resto da vida muito triste e em depressão porque, putz, não tem uma perna, né? A outra pode olhar esse mesmo acontecimento na vida dela e se tornar um atleta paralímpico, né? Eu dei esse exemplo até porque o Maurício tem esses exemplos aí quando ele trabalha com isso, né? Então é a maneira que você interpreta esse acontecimento que foi o mesmo para duas pessoas diferentes, né? Então, se a gente olhar isso de novo, vamos lá. Uma é como ela vê as pessoas em volta dela interpretando as coisas. Então, quando você tem um ambiente onde todos estão super acostumados a olhar o lado negativo, porque você escuta muito isso no dia a dia, putz, que saco, nossa, isso não dá certo, nossa, não vai dar, ai, olha minha vida, o fim do mundo, né? Então eu começo a pegar isso, que é o que a gente estava falando aqui do caminho de fazer igual o que a gente recebeu até agora. Só que junto desta pessoa, falando do pacotinho, ela ainda pode ter algo dentro dela que faz parte da sua essência e da sua identidade, que fala assim, puxa, mas não tá legal esse não, tudo errado. Eu acho que eu não vou seguir assim, eu vou dentro do meu modo de ser, do meu pacotinho, eu consigo entender que eu posso ver o lado bom, eu consigo ir para um atleta paralímpico, né? Vou trabalhar com próteses, vou desenvolver muitos estudos em relação a isso, já que eu sinto o que é não ter uma perna, por exemplo, né? Desse exemplo que eu dei. Então tem muito disso, né? Tem muito de como eu interpreto tudo que aconteceu na nossa vida. E aí eu complemento tudo o que aconteceu na nossa vida está registrado no inconsciente e eu já guardo ele de uma certa interpretação em relação a isso. Até tá aqui ouvindo a gente aqui a Gisele, né? Gisele Pacheco, que é uma atleta paralímpica, né? Ela é deficiente visual, ela é cega. Beijão, Gi. E a Gi, ela não chegou a nascer cega, mas né, já na incubadora teve uma falta de oxigênio lá que ela ficou cega. E ela poderia se revoltar o resto da vida. Mas ao mesmo tempo, assim, pela própria criação dela, dos pais dela, que os pais estimularam ela se tornou uma pessoa extremamente ativa, ela é uma atleta, né, de natação, ela já fez outros esportes também, ela é fundadora do movimento das mulheres cegas e baixa visão do Brasil, então assim, ela se movimenta muito, e ela fala, pô, eu vou ficar em casa, vou ficar reclamando, chorando? Não, eu tenho que buscar. E ela tem uma frase fantástica, né, que ela fala que foi a professora de mobilidade dela que falou para ela, né, ninguém fica perdido eternamente, porque o mundo é redondo. Então, em algum momento você volta. Então, quando você percebe essas pessoas que olham, não ficam falando da sua, né, deficiência, e sim da possibilidade que ela tem, é quando você começa a mudar esse registro, a entender esse registro. A pergunta da Karina é muito boa e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Por que a maioria das pessoas são negativas e reclamam de tudo? Né? E aí ela colocou que agora na pandemia ela percebe que socorro, né? Socorro, o quanto as pessoas estão reclamando cada vez mais. Né? A gente até deu uma palestra essa semana num grupo de empresários de networking. Então, ela percebeu demais no trabalho. Então, por causa das aulas online. Isso também é um outro pedacinho que a gente pode falar. Porque só contextualizando, né? Ela é professora, né, de uma escola. De educação física. E aí na escola os professores, né, assim, de uma hora para outra tiveram que virar, igual disse uma amiga minha, professora, classroom influencers. Né? Então, a Letícia, minha filha, tá aqui, tá rindo aqui. Então, né, classroom influencers, ou seja, tem que ir pro vídeo, né? Viraram youtubers
Assim, né? Ó, filma aí e vai, né? E professor de educação física, então, A aula online, né? Então, uma coisa que não é simples assim, né? Você mudar uma chavinha, não. Agora eu vou fazer tudo por vídeo, né? É algo meio complicado. E aí, essa coisa do só reclama, e aí no grupo de networking ficou muito claro isso. A gente vive, tem dois motivos, tá? A gente vive normalmente num equilíbrio constante do que eu tenho que fazer no meu dia a dia e no que eu dou conta, né? Por quê? Assim como eu falei até agora, a gente tem todos os registros até hoje. Como é normal a gente não ficar olhando para trás todos os dias, porque senão a gente não vive, senão a gente nem acorda para tomar café de manhã, se eu for ficar em contato com os meus conflitos o tempo inteiro. Porque lembra que eu falei que tem alguns registros que a gente pode colocar, não cheguei a falar, como negativos. Eu posso colocar como negativos, como por exemplo, quem perdeu a perna. Então eu não lido com aquilo é uma ameaça no meu inconsciente o tempo inteiro, então aquilo fica pesado, né? E isso desde o dia que eu nasci, né? Se às vezes o meu pai lá, eu pedi uma boneca lá, pequenininha, meu pai falou, não vou dar boneca, coisa nenhuma, pronto. Já é o suficiente para que eu guarde isso no meu inconsciente como algo negativo, pesado, que eu não lidei e eu deixo ele lá quietinho, só que ele gasta energia, porque não é algo agradável. Ok. E aí eu já faço isso no meu dia a dia, de procurar um equilíbrio entre o que eu ainda não lidei com o meu dia a dia, que eu preciso de energia para pensar, para trabalhar, para tomar café, enfim. Quando vem uma pandemia, quando vem algo a mais, eu não tenho energia sobrando para lidar com isso. Se eu não cuidei de todos os meus conflitos, se eu não comecei a liberar energia, né? Lembra de honrar e agradecer o passado? É uma das partes do processo, mas que já faz com que fique muito mais fácil. Aí vem uma pandemia de brinde, como eu tenho brincado nas sessões, né? Uma pandemia de brinde, a gente já não estava dando conta, mas aí veio a pandemia, sobrou menos energia ainda para eu conseguir lidar com isso. Isso é um dos fatores, né? Porque aí fica muito mais eminente o que eu já não estava dando conta, né? O segundo ponto é a nossa tendência a olhar o negativo pelo nosso instinto de ser humano, não é? Quando a gente foi criado lá no tempo das cavernas, a gente tinha que colocar o pezinho para fora da caverna. O meu olhar era todo pro negativo. O nosso primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, ele primeiro vai olhar o negativo. Isso é instintivo, até para sobrevivência. Hoje em dia que a gente tem o entendimento de que eu não preciso mais ficar com isso, apesar de ser. Mas por isso que qualquer mudança traz essa primeira reação de parar e afastar, de olhar, né? Exato. E aí é mais fácil reclamar mesmo, porque o reclamar é o primeiro caminho da Chapeuzinho Vermelho, né? Que caminho eu sigo? Né? Eu não quero esse doce, o que eu vou fazer com isso? E aí fica mais pesado, né? Então assim, a gente estava até falando disso ontem, parar a mente, né? Parar a mente, acalmar para escutar internamente quais são os meus anseios, o que eu não tô dando conta, o que eu não tô gostando, né? Uma meditação, um momento com você mesmo, parar, olhar o que tá aparecendo aí, começar uma conversa interna, e aí a gente pode até nos transportar para Chapeuzinho Vermelho mesmo, né? Quem tá entrando agora, só lembrando que o Maurício vai contar a metáfora daqui a pouco no final de novo, tá? Essa metáfora é muito legal. E então é você pegar, trazer pro dia a dia agora, do seu, e falar assim, tá, eu sou a Chapeuzinho Vermelho, eu vou continuar fazendo assim, eu vou negar, porque é assim também, tá, gente? É óbvio, é mais fácil, né, de entender que a transcendência é o ideal, de eu olhar quem eu sou e ir pro meu, o que é meu, né, a minha identidade, ok. Só que é normal também
eu andar pelos outros dois caminhos para chegar nesse equilíbrio. Enquanto eu não entender que eu faço no automático, enquanto eu não entender que em alguns momentos eu vou ter que me revoltar mesmo para entender como é o outro lado, eu não tenho como chegar no meio, né? Eu preciso desse equilíbrio no final das contas, mas às vezes eu preciso entrar, pensar, deixar vir, que é essa conversa com o inconsciente mesmo. Que nem a Ana falou aqui, né? Você pode retornar, né, o caminho. Você pode estar seguindo um caminho e isso é muito importante, né? E é algo que a gente tem falado, eu e a Mônica, a gente tem falado até nesse nosso novo projeto aqui, que é da inovação pessoal, de você olhar. Quando a gente vai para processos de inovação e o pessoal fala em tecnologia, em startups e tal, fala assim, olha, pode errar. Erra rápido, simples, barato, né? E aí você faz de novo ali. No nosso comportamento, na nossa vida, a gente também tem que olhar dessa maneira. Muitas vezes eu vou errar. E ao errar, eu tenho que aprender. Tem a teoria das 10 mil horas para você ser especialista em alguma coisa. Tem gente que é especialista em fazer coisa errada, porque não corrige. Então fica 10 mil horas fazendo aquilo. Tá? Não, você tem que corrigir, você tem que olhar e falar, opa, peraí, isso aqui não está dando certo. O que é que eu vou fazer de diferente para que eu consiga fazer da maneira correta? Então é importante eu olhar isso. E peguei o caminho errado, peguei o caminho da adoção, que eu vou pegar todos os comportamentos que eu recebi do meu pai o resto da vida e tal. Tá, mas chega uma hora que eu posso olhar e falar, espera aí, isso aqui não está fazendo bem para mim. Não é o que eu quero para minha vida, não é o doce que eu quero que minha mãe me deu. Volto, vou pegar outro caminho. Agora é normal a gente pegar um caminho, pegar o outro e falar assim, agora eu vou para a rebelião, não vou seguir nada. Vou negar tudo. Será que vai fazer bem também? Porque eu vou continuar carregando os doces. Até para situar, vou até contar um pouquinho a metáfora resumidamente de novo aqui, pessoal que entrou depois. Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela falou que ela tinha que seguir o caminho dela e ir até a casa da vovó Vida, ela tinha que seguir o caminho. E entregou para ela uma cesta de doces, que ela falou, mas mãe, eu não sei se eu gosto desses doces. A mãe falou, eu também não gostava, mas a sua avó me deu esses doces e eu aprendi a gostar, aprendi a me acostumar com eles. Então são esses doces que você tem que levar. E no caminho também, se um dia você ficar em dúvida ou sentir a nossa falta, leva esse bloquinho aqui, esse livrinho que tem uma foto minha e do seu pai, que você, quando sentir alguma dúvida ou algo, você pode olhar para essas fotos. E ela seguiu o seu caminho. Chegou um momento, tinham 3 caminhos diferentes. E ela não sabia para onde ir. Quando ela olhou para a foto, viu a foto do pai e da mãe ali, e aí apareceu o lobo, que não é qualquer lobo, era um lobo. Que ele tinha uma parte branca e uma parte negra, dependendo do lado que ele estava andando. E o lobo falou, qual caminho você quer seguir? Ela disse, eu não sei, eu não conheço esses caminhos. E aí o lobo explicou, o primeiro caminho é o caminho da adoção, onde você só vai poder comer os doces que sua mãe te deu. O segundo caminho é o caminho da rebelião, você vai carregar os doces que sua mãe te deu, mas no meio do caminho você tem várias árvores frutíferas que você vai poder comer apenas das árvores frutíferas e não os doces que sua mãe te deu. E o terceiro caminho é o caminho da transcendência, onde você vai encontrar árvores frutíferas, mas vai encontrar cabanas com utensílios que você pode misturar as frutas com os doces que sua mãe te deu e criar novos frutos da maneira como você quiser. Chapeuzinho então foi olhar de novo a foto do pai e da mãe e percebeu que ali estava a foto dela e não dos seus pais. E assim ela seguiu o seu caminho. Ela seguiu o seu caminho. É o caminho que ela escolheu. É o caminho que é possível naquele momento, né? Vamos para as minhas frases. Vai lá. Cada um... Anotem. Pega aí, anota, depois volta no vídeo a ver de novo. Frase, eu vou fazer, vou criar um post assim, frases da Mônica. Nossa, adoro. Essa o Felipe já falou outro dia, que já é a frase da vida dele. Cada um faz o melhor que pode naquele momento, né? Os seguidores do Maurício aí da PNL estão mais acostumados a escutar essa frase, né? Na psicanálise a gente coloca que vamos para as 3 melhores frases da vida. Cada um faz o melhor que pode naquele momento, é o primeiro estágio, é o entender que o outro é assim, né? Cada um tem o seu pacotinho, cada um tem
os seus registros, né? Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Talvez até inconsciente. Né? Sim. Ou na maioria das vezes. Né? Que aí entra na segunda frase. Então, ame o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Esta frase salva vidas, tá? Principalmente relacionamentos, tá? Olha lá, vamos surfar. Vamos surfar porque não temos como controlar nada. Vamos entrar no controle daqui a pouco. E, né, então ame as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Isso salva relacionamentos. E qualquer tipo de relacionamento, tá? Às vezes eu falo para algumas pessoas que eu tenho algumas amigas que essa frase é fantástica. Eu entendo que elas são diferentes, eu as amo como elas são. Às vezes eu posso não gostar de como elas estão agindo, o que elas fazem, mas isso já está muito em mim. Né? A gente ficou 1 hora discutindo isso ontem antes de dormir. Ame as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Terceiro nível de evolução do ser humano, terceiro dentro das 3 frases, né? Porque tem vários níveis de evolução. Amar mesmo não gostando. Aí, né? Aí sim, hein? Amar mesmo não gostando, porque, gente, a gente não vai conseguir controlar tudo nessa vida. Quer mais do que uma pandemia de brinde? Quer mais do que algumas coisas que às vezes o outro faz, que além de eu achar que ele deveria fazer diferente, o outro, né? Achar que o outro deveria fazer diferente, eu ainda não gosto. Me irrita, né? Agora, se existir realmente um amor aí, eu vou conseguir ir aprendendo a colocar isso em prática. Você vê que agora estão todos do outro lado pensando no que eu acabei de falar, porque não aparece mais nada aí de coisa. Foi o que aconteceu na palestra que a gente estava dando com os empresários. Porque assim, no final é perguntas, não sei o que, né? O pessoal pode dar perguntas, mas de repente, cadê as perguntas? Tava todo mundo online, além de tudo, né? Então a gente não consegue ter o mesmo contato que a gente tem quando faz um curso presencial. E aí aquele silêncio assim, gente, tem 10 minutos pra pergunta. Porque aí fica assim, né? Nossa, palestra foi horrível. Não, tava todo mundo numa baita de uma reflexão, assim, ixi, agora. E dentro dessas frases que a Mônica trouxe, né, tem até relação com o que a Karina perguntou ali, né? Por que as pessoas são tão negativas e estão reclamando tanto? Né? Ainda mais nessa época da pandemia, que os professores lá precisaram se reinventar, né, e tem que mudar a maneira de dar aula. Né? Teve que ser totalmente diferente aí a maneira de dar aula. A Gabi Velasco está até aqui, né? Um elogio aí ao colégio que a Letícia estuda, que é o Colégio Fóton, porque num primeiro momento, a hora que eles começaram, né, vai fechar, mudou tudo para online, foi um volume muito grande para os alunos. Né? Eles pararam, deram férias, até para se reorganizar. A Gabi até falou assim, estamos trabalhando demais internamente, e hoje eles têm as aulas online, claro, sempre tem uma adaptação, tem um problema ou outro ali, mas estão conseguindo fazer as aulas online com um volume menor de conteúdo, um volume menor de aulas ali, mas é algo que os alunos estão conseguindo fazer. É o ideal? Não sei, né? Se esse é o ideal, mas é o que é possível ser feito nesse momento. É o que os professores estão conseguindo fazer nesse momento. E isso vale também para nós, para a gente olhar para a gente e falar o seguinte, né? O que é que eu vou fazer nesse momento? Qual é o recurso que eu tenho nesse momento para conseguir fazer? Se eu estou fazendo o meu melhor nesse momento, será que eu conseguiria fazer melhor? Normalmente a gente pensa, posso fazer de outro jeito, posso fazer melhor, isso sempre. Mas será que nesse momento da pandemia é o que eu estou conseguindo fazer? O que mais eu posso pensar de diferente? Né? Que nem a Mari colocou aqui, né? Sair da zona de conforto dói. Exatamente. Tem hora que eu tenho que parar, pensar um pouquinho e falar, peraí, quais são, né? A gente fala muito isso, quais são as minhas habilidades agora, que eu não tenho utilizado?
né? Será que eu vou começar a fazer de um modo diferente? Né? A Mônica já vai repetir a frase que a Lisiane pediu aqui, falou que deu uma travada aqui a terceira frase. Né? Beijo, Anderson, Lídia, João, Rafa, aí a galera de Jacareí. Agora já tem mais duas frases. Duas não, mas mais uma pelo menos. Vai lá, a frase que a Liz pediu, a terceira frase é amar mesmo não gostando. Olha que fácil. Amar mesmo não gostando. Né? Às vezes eu não gosto, me irrita, mas se eu tenho aí um conhecimento de tudo que eu trago, qual é a minha identidade, eu começo a conseguir colocar em prática, porque também não é assim e não é sempre. Isso serve para político também? A gente amar mesmo? Não, melhor não. Tá? Não vamos entrar nessa questão, pelo amor de Deus, porque tem muita coisa para falar aí. Aí a Mari colocou do sair da zona de conforto é difícil, eu lembrei de outra frase. Essa frase eu preciso pensar para falar, mas vocês já devem ter visto, não sei se muitos ainda. A gente... como é que é? Só vamos mudar... Lembrei. Quando a dor de ficar onde estou for maior do que a dor de mudar, aí eu mudo. Olha que profundidade. Repete. Quando a dor de ficar onde estou, ou seja, tá horrível, tá tudo errado, dói, eu não quero isso pra minha vida. Tá doendo? Quando isso for maior do que sair da zona de conforto, que não é nada confortável, como o próprio nome diz, aí eu vou mudar. Né? Então, lógico que isso não é o ideal, tá? É que eu lembrei da frase, porque conforme eu vou fazendo o meu processo de entender a minha identidade, de entender o que eu dou conta, eu começo a ir fazendo este processo de um modo mais equilibrado, né? Oi, Lígia! A Lígia chegou. Eu estava lendo até um artigo agora de manhã que fala exatamente isso, né? Que a pandemia aí, né? A restrição de algumas coisas, né? A crise que trouxe aí fez com que muita gente ativasse seu lado criativo. Pensasse de alguma maneira. Porque vou ficar aqui, né, parado? Eu tenho um amigo, Beto, que montou um restaurante que o objetivo não era ter uma venda grande de delivery. Era receber as pessoas ali, porque o ambiente é super legal, o objetivo era esse. Na pandemia ele teve que virar todos os esforços dele para o delivery. Então ele teve que se transformar de alguma maneira. Os professores agora, eles foram obrigados a sair da zona de conforto e a pensar de uma maneira diferente. Claro, aí vai depender daqueles que são os líderes, né, e que têm mais recursos, e aí quando eu falo em recurso, é recurso intelectual, de dinheiro, de tecnologia, de qualquer tipo de recurso. De saber lidar com ele mesmo, emocional, né, de ajudar essas pessoas a conseguirem fazer de uma maneira diferente. Aí a gente entra também falando, né, juntando de novo a história da Chapeuzinho, juntando de novo o nosso pacotinho. Quando a Karina falou da pandemia e a gente entrou nessa questão de professores, como eu lido comigo mesmo, eu consigo passar isso para o ambiente da minha casa, né? Então, podem existir crianças... Essa questão entrou até quando eu perguntei para a Letícia se todos da classe estavam fazendo. Ela falou assim, mãe, tem criança que tem amigas que estão entregando todas as tarefas, mas nunca estão online, né? Então, lógico que entra uma questão tecnológica. Aqui em casa é um quebra-cabeça de aparelhos eletrônicos para que duas estejam fazendo aula online, uma numa escola, outra na outra, eu dando aula de pilates online ou atendendo online, e esse aqui fazendo live ou fazendo trabalho online, né? Então, assim, no mínimo 4 aparelhos. Então, a gente não pode exigir que todas as casas tenham isso, dependendo... Tem casa que tem 3 filhos, né? Agora, como eu vou lidar com isso é a grande questão para uma transcendência, para uma passagem para quem está vendo esses comportamentos, né? Colocar na balança, colocar o equilíbrio,
para eu olhar como eu me sinto. Sabe aquela, para, respira, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Mas tudo bem não tá tudo bem. Né? Essa é uma das coisas que a gente falou também na palestra. Tudo bem não estar tudo bem. Porque se eu nego algo que eu não gosto, é muito pior. Porque aí eu vou entrar no que eu estava dizendo, de gastar uma energia danada para fingir que eu não tô vendo aquilo que eu não gosto. Né? Eu vou enfiar literalmente debaixo do tapete. É o que a gente comentou, né? Até a Mônica deu o exemplo na outra apresentação que a gente fez, que foi dos meus momentos de depressão. Dele. Ele fala, eu tô no meu momento de depressão. Então, assim, ó, eu agora tô no meu momento de depressão. Ou seja, então não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada, para. É ótimo quando ele avisa, inclusive, tá? Porque aí, assim, deixa seu pai lá, né? Que a gente quer, mãe, papai, deixa ele lá. Deixa ele lá no momento de depressão. Vou fazer uma plaquinha, pôr no quarto, sabe? Momento de depressão. Então, né, eu vou chegar e vou falar assim, ó, né, parei, né, não quero mais, né? Ah, isso dura quanto? Não sei. Depende do motivo pelo qual fez eu ficar. Às vezes é meia hora, às vezes é uma hora, às vezes é um dia, sei lá. Mas é importante eu olhar e às vezes até eu percebo qual é o impacto que isso tem no meu corpo. Ah, me dói o pescoço, me dói... Opa, peraí, tá me dando algum sinal aqui. Paro, olho, né, deixa eu... E aí vou fazer outras coisas que eu posso, né, talvez até mudar um pouquinho, quebrar meu estado, ver de uma maneira diferente, e aí depois eu volto. Né? Eu já me entendi, entender tudo aquilo que eu estou sentindo, e aí agora eu consigo continuar. Então isso é uma coisa que é importante, você olhar, e é o que a Mônica falou, meu, tem dia que você vai estar pé da vida mesmo. Né? Então tem hora que você tem que falar, opa, né, para, né, que a Adri colocou aqui é muito bom, né, a arte de ser ser humano. Isso. Né? Exatamente, é a gente se ver ser humano mesmo, né, puxa, eu tenho, né, ninguém é perfeito aqui. Né? Então, por mais que você fez anos de terapia, anos de treinamentos, né, que você já, vai ter dia que você vai estar pé da vida mesmo, vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar chateado. Olha isso, né? Acolhe, né? Chama uma Malévola para conversar. Né? Não, mas pera, esse é outro café, que é da metáfora da Malévola. Então, e olha isso, né? Porque é importante isso. A Lígia até colocou ali, né? A revolução já ia acontecer, né? Muitas coisas estavam mudando, só acelerou aí com a pandemia, essa questão da revolução digital e tal. Então tem hora que a gente é empurrado para algumas coisas, né? É a vaquinha sagrada, empurrou a vaquinha, peraí, olha de outra maneira, você tem que pensar em outras coisas. Então respira um pouquinho para continuar. E aí que entra o ter a consciência do que é que está acontecendo, da construção da nossa identidade, de como a gente dá conta. Eu aprendi uma frase essa semana, essa é nova, você não viu ainda, porque ele estava falando do impacto que causa no corpo, né? Que dor no pescoço, dor... Gente, o Hamilton acho que tá aí ainda. O Hamilton virou pra mim e falou, olha, eu aprendi lá no curso de PNL que é o seguinte, bateu, doeu, pega que é seu. Cara, isso é fantástico. Eu anotei desse tamanho nas minhas coisas aí. Bateu internamente, tipo, não gostei, fiquei irritado. Como é que é a cara aí? Alguém vai tirar foto, depois posta o negócio. Eu já aprendi que esse mundo digital também é muito positivo, tá? Porque daí a pouco começa a aparecer as fotos das coisas. Uma vez uma paciente tirou foto da sessão, eu assim, né, mexendo na cabeça, assim, fazendo assim, ó, aí depois ela postou, ela vai me matar, mas olha a cara que ela fica quando faz sessão comigo. Muito positiva essa história. Então, ou seja, bateu internamente de... Doeu porque assim, não gostei. Cara, pega que é seu. É seu, porque o outro não tá nem sabendo que você tá irritado com a situação, entendeu? Então, assim, começa a olhar, aí entra a arte de ser o ser humano, né? A arte de ser humano, como alguém colocou ali. Ok, o que é que eu não tô gostando? E aí começa uma conversa interna para entender qual é tudo da minha história que faz com que eu não esteja gostando disso nesse momento. Como é que eu lido com isso? Quais são os meus registros em relação a isso? É um trabalho interessante, viu, gente?
É um trabalho interessante. O Godri pegou, para pensar. Pegou, para pra pensar. Realmente, exatamente. Então, isso é importante, né? Quando eu conto na história ali que a Chapeuzinho, quando ela olhou, ela viu ela, né, na foto, e aí ela escolheu o caminho dela. Então, esse autoconhecimento é importante. Né? Você entender quem é você para você seguir o seu caminho. Né? Para você continuar nesse seu caminho. Como é que você vai, né, seguir em frente ali? Né? E, né, trazer todas essas frases aí que a Mônica trouxe. Olha lá, a Beth está pensando lá. Bateu, doeu, pé que o seu. E você olhar e falar assim, tá, né? Eu sou assim, eu tenho isso que eu recebi, né, no meu pacotinho, igual a Mônica falou, e agora? O que eu faço com isso? Fala assim, mas eu tenho, não dá para escolher. Dá para escolher. Claro, não é fácil, como a gente falou antes, não é uma coisa que você vai mudar a chave de uma hora para outra e começar a fazer. Mas é importante você começar a prestar atenção nisso tudo e começar a prestar atenção naquilo que você faz. Tanto que a gente não fala de você virar a chave, mas você encontrar a chave. Eu gostei dessa também. Para abrir as portas. Porque virar a chave eu já sei o que encaixa e viro. Beleza, né? Virei a chavinha. Ou virei a chavinha. Então, mas qual é a chave que eu tenho que encaixar ali para virar? Às vezes você está tentando virar uma chave e aquela é a chave errada. Não vai abrir aquela porta. Então é importante você olhar e encontrar a sua chave. Conta a metáfora de novo ou todo mundo já ouviu? O que vocês querem aí, gente? Nós estamos acabando. Gente, vamos passar rápido. Sábado tem mais. Vocês sabem que ele me enganou, né? Porque eu ia fazer uma outra metáfora hoje, que eu falei na sábado passado, é a que eu mais gosto. Não, mentira, porque trocou. Mas por fim, eu adoro essa também. Eu avisei antes. É lógico, a gente discutiu antes. Mas eu adorei essa também, adoro essa. Conta, lá, alguém já falou que é pra contar de novo. Quem tá aqui desde o começo vai escutar pela terceira vez a metáfora, mas tem um pessoal que ainda não ouviu. Quem tá assistindo, né, no IGTV depois, lá vai, senta que lá vem a história de novo. Mas tem tanta coisa para tirar dessa história, mas tanta coisa que é muito legal ela, muito. Sinceramente, eu gosto muito. Você que inventou, né? Eu que criei essa. Ele criou. Pai Maurício. Vou depois escrever, colocar lá no meu LinkedIn e tal, o pessoal vai ler. Quem tá aí, inclusive, entra lá no Instagram, o logo ainda nem é aquele, ele falou assim, calma, não tá pronto ainda, não, vamos. Escola Mindser, com Y, inclusive, do Mindser, que é o nome desse nosso novo projeto Juntos. Isso. Vou contar já, só dar para finalizar com a metáfora, só alguns recados aí que a gente vai ter outras lives durante a semana. Na segunda-feira à noite, 8 horas. 8 horas da noite. Estaremos juntos de novo. Melhor 3 do que nenhum, não sei quem colocou aqui. A gente vai fazer um tema, né? Como é que é o que você colocou? O segredo do bom relacionamento? Acho que é. Algo assim. Eu não lembro agora de cabeça, tanta informação. Nossa, tem um monte de live lá escrito. Mas a gente vai falar sobre relacionamento, tá? Sobre relacionamento tal. Vai ter a minha frase principal do que é o bom relacionamento do casamento. Então, só vou falar lá na live. Vai ter que ouvir a frase dele para o bom relacionamento. Na terça Mindset. Escola Mindset. Escola Mindset com Y. Né? MYND, o Mind de mente com Y e ser depois. E aí eu vou, na terça-feira de manhã, 9 horas, vou ter uma live com o Renato Frosch, que é um professor que ele faz um trabalho para deficientes visuais. Ele faz réplicas de monumentos históricos na impressora 3D para que um deficiente visual possa tocar e entender como é um monumento histórico, assim, e outras coisas que ele faz. Então a gente vai estar fazendo. A frase que a Lígia colocou, olha, é quase isso, Felipe. Quase isso. Segunda-feira eu vou falar qual é. A frase da Lígia, ela sempre tem razão. Mas para a gente finalizar,
Essa também é uma das frases. Mas, pra gente finalizar, vou contar a metáfora de novo. Então, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe falou que ela tinha que seguir o caminho dela e ir até a casa da vovozinha. A vovó se chamava Vida. E para isso, sua mãe preparou uma cesta de doces para ela levar nesse seu caminho até a casa da vovó Vida. Mas Chapeuzinho falou, mas mãe, eu não gosto de todos esses doces aqui. Sua mãe respondeu, eu também não, mas a sua avó me deu esses doces para que eu seguisse o meu caminho, então você também vai levar esses doces para você seguir esse seu caminho. Mas fique tranquila, porque você vai levar também esse livrinho aqui ó, que tem uma foto minha e uma foto do seu pai. Quando você tiver em dúvida, quando você sentir algo durante o caminho, você pode olhar para essas fotos, para não sentir saudade da gente. E ela seguiu o seu caminho. Chegando um momento, o Chapeuzinho encontrou uma bifurcação, né, ou uma trifurcação, são 3 caminhos, e ela não sabia por onde seguir. Nesse momento, apareceu um lobo. Sabe aquele lobo? Não necessariamente é o lobo mau, né? Era um lobo, metade branco, metade negro. E esse lobo perguntou para onde o Chapeuzinho queria ir. Ela falou, não sei, são 3 caminhos. E o lobo explicou, esse primeiro caminho é o caminho da adoção. Nesse caminho, você só vai poder se alimentar com os doces que a sua mãe te deu. Apenas com eles. O segundo caminho é o caminho da rebelião. Você vai levar os doces que sua mãe te deu, mas você não vai se alimentar deles. Porque no caminho você vai encontrar várias árvores frutíferas que você pode comer outras frutas. Mas vai continuar carregando os doces que sua mãe te deu. E no terceiro caminho é o caminho da transcendência, onde você vai levar os doces que sua mãe te deu, vai encontrar várias outras árvores frutíferas, mas no meio tem algumas cabanas que têm utensílios para você aproveitar as frutas que você encontrou no caminho, com os doces que sua mãe te deu e fazer novos doces do jeito que você quiser. Chapeuzinho olhou para o lobo, olhou para os 3 caminhos, pegou aquele caderninho onde tinham as fotos do seu pai e da sua mãe e abriu. Quando ela abriu, não tinha mais a foto do seu pai e da sua mãe, tinha a foto dela mesma. E assim, Chapeuzinho seguiu o seu caminho. Oh, que lindo! Gente, todo sábado, a gente pretende fazer todos os sábados, 9h30 da manhã, histórias, reflexões e café. Para quem chegou mais tarde aí, vai estar disponível no nosso IGTV, tanto no da Mônica como no meu, tá? Nos 2 Instagrams a gente vai deixar aí no IGTV para vocês poderem assistirem em outros momentos. E fiquem ligados aí que essa semana teremos vários outros conteúdos, várias outras lives aí. E tenham um ótimo final de semana. Aqui em Campinas, aqui em Sousas, né? A gente está com frio aqui, então quem tiver com frio, aproveita isso. Né? E aí, lembre-se de construir a sua identidade. Né? Encontrar a sua identidade não é tão simples quanto parece, apesar de parecer, né? Olha para dentro de você, se precisar de ajuda, estamos aqui, cada um com a sua maneira de trabalhar, sempre estamos à disposição de quem precisar, tá? Nesse momento de pandemia, então, mais ainda. E até mais, estaremos juntos várias vezes aí essa semana. Beijo para todos. Só responder a última da Karina aqui. Karina, é só seguir o seu caminho. Beijo e até essa semana aí em outras lives, tá? Ou até sábado que vem na próxima. Aí eu vou contar a história que ela gosta tanto, tá bom? E você sabe que eu pensei em fazer uma enquete? Olha, o negócio, faltou 1 minuto para acabar e a pessoa encontra um negócio desse. E acho que eu vou colocar os nomes das metáforas no nosso Instagram e o pessoal fala, porque eles não vão saber qual é, ok? Coloca o nome lá. Tá bom. Ih, eu vou ter que aprender a mexer no Instagram? Pergunta pra Isabela. Tchau, minha gente. Beijos, beijos. Beijo, João. Você chegou depois, assiste aí depois.